Fala, torcida do Vasco da Gama, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Mercado da bola fervendo no Vascão, pessoal. SBT Esportes trazendo todas as informações do Vasco da Gama. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, o seu gostei, nos ajuda muito. Vasco que está atrás de mais reforços aí, pessoal, para esta temporada de 2024, para não repetir, né, logicamente, a campanha do ano passado, né, que foi a campanha para se estabilizar na Série A, uma campanha assim para se manter, ficar de boa ali na Série A, e agora é buscar algo melhor. Pessoal, créditos totais ao canal do SBT no Brasil e bora para a notícia. Hã? É isso mesmo. Tá preparado, Pedrosa? Roda o VT aí primeiro, vai. O Vasco segue se preparando para os 2 jogos que disputará nesta quinta-feira. Com time alternativo, o Cruz Maltino enfrenta o Boa Vista pela estreia do Campeonato Carioca às 19h30. Após participarem de parte da pré-temporada no Uruguai, o goleiro Halls e os meias JP e Matheus Carvalho voltam ao Rio para disputar o estadual. Já às 22h15, o time principal entra em campo no Uruguai para o primeiro amistoso da pré-temporada contra o São Lourenço da Argentina. No último sábado, o Vasco goleou a seleção de Maldonado por 4-0 em jogo-treino. Um dos destaques da preparação é o francês Payet, que voltou em forma das férias e chama a atenção de Ramon Dias. O treinador deve testar as peças do elenco nos 2 amistosos para encontrar o 11 ideal para disputar a temporada. Pedrosa, eu não sei o que seria de mim se tivesse 2 Botafogo no mesmo dia. Vem cá, explica pro povo por que tem 2 jogos do Vasco. Vamos lá. Primeiro, a equipe principal do Vasco da Gama, ela tem feito uma pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este, e vai ter um mini torneio lá onde o Vasco vai enfrentar o São Lourenço com a equipe principal. E aqui no Rio de Janeiro vai ter o Campeonato Carioca, onde 3 jogadores que estavam, inclusive, nessa pré-temporada voltaram para poder fazer ali o conjugado dessa equipe. O Halls, o JP, e aí o Vasco da Gama vai juntar com esses atletas daqui para poder montar esse time. Tu tem o time na cabeça? Então, eu vou tentar aqui, não, né? Lembra o teu celular sem capinha? O Vasco tá chique, tá igual Real Madrid, né? Vasco 2 vezes, é Vasco B. Então vamos lá, eu vou tentar aqui montar o time do Vasco, que deve enfrentar... Qual time? O primeiro? O São Lourenço, o principal. principal. Léo Jardim, Rojas, João Vitor, que inclusive foi apresentado, reforço do Vasco, Medel e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Rossi, David e Verrete. Esse deve ser o time que enfrenta o São Lourenço, de acordo com as nossas informações. O time que joga o Campeonato Carioca, que eu acredito que seja o titular, é Halls, que vai ser o reserva imediato do Léo Jardim na temporada, pelo menos a princípio. Na direita, o Paulinho, que estava na Copinha e fez um gol lá na Copinha que classificou o Vasco, depois o Vasco foi eliminado. Na esquerda, o Leandrinho. Na zaga, deve ser Lincoln e Capasso. Capasso ficou no Rio de Janeiro, voltando, no caso, a forma física, ele teve uma grave lesão. Rodrigo, JP Murilo, que foi o outro jogador que estava na pré-temporada e veio também para fazer o time. Aí você pode ter um Estrela, que é o camisa 10 da Copinha. Na direita, o Igor Paixão. Estrela, Estrela mesmo. Camisa 10, uma grande promessa do Vasco. Na direita tem o Igor Paixão. Como centroavante pode ter o GB. Entre outros atletas que fizeram parte da Copinha e que vão fazer parte desse time aí do Vasco da Gama. O Orediano também, né? O Orediano, que não faz parte mais dos planos do Vasco, deve jogar também. Vamos bater palma pro nosso amigo? Foi sem ver. Apuração dupla. Ó, me perdoem se eu esqueci alguém, Não, mas Vasco A e Vasco B, pô. eu vou dizer, início de temporada, ainda mais até pra gente que trabalha com isso, que tá dentro do clube, já é difícil. E ainda mais quando tem o Sub-23, é mais difícil ainda. Tu quer um bastidor? Eu fui apurar outro dia um negócio aí de Flamengo, assim. Quem treinou e tal? Aí o cara, assim, pra mim, Veneno, não sei o nome de ninguém, não. Se eu te falar, eu vou errar. É por aí.
Pô, mas ué. Sabe quando você chega numa turma nova, época de escola? Até você salvar o nome das pessoas. Quando eu vejo esses repórteres de Copinha ou do início de Carioca, eu fico, cara, Deus abençoe os nossos colegas. Deus abençoe. Porque é muito difícil, tem que ter muita muleta. E o homem fez a escalação dos 2 Vasco da Gama. Eu tentei, digamos assim. Sem ler, não tem TP aqui. Ô, Venê Luiz. O Vasco tá se preparando para essa temporada. E aí a gente já vê uma força muito grande do Ramon e o seu filho nessas escolhas. E até esse local Uruguai, foi eles. Foram eles também. Você vê que eles têm uma força mesmo, e eu acho isso interessante. E eu vou dizer assim, a gente já falou isso no ano passado bastante, o Vasco só escapa do rebaixamento muito pela força do Ramon, pela experiência dele e pela forma com que ele é aquele treinador, que é uma mistura do atualizado com a moda antiga. Que é aquele cara que chega, que peita, que banca um cara que mesmo que seja titular e não tá bem, ele vai lá e banca, ele coloca o que tá melhor. Que tem o suporte de um baita auxiliar, que é o Emiliano, que é o filho dele, um baita auxiliar, isso é extremamente importante. Muita gente acha que o auxiliar não faz nada, só entrega colete ali no dia a dia, muito pelo contrário. Tem que ter muito estudo também para ele poder dar o suporte ao treinador. Agora, sobre o time principal, eu acho que o Ramon está fazendo um bom trabalho, pré-temporada lá no Uruguai. Quero chamar a atenção para o time que vai iniciar o Campeonato Carioca. Eu acho que é a oportunidade para o Orelhano mostrar serviço. Eu sei que é um jogador que já conversou, inclusive até informação do Pedrosa, já conversou com o treinador falando, não, eu quero ir embora, não me adaptei. Mas, Orelhano, para e pensa, você está num grande clube do futebol brasileiro, você foi contratado a peso de ouro, foi uma contratação cara, chegou sua hora de você mostrar serviço, quem sabe você não dá a volta por cima, e é uma boa oportunidade, vai que ele começa bem, faz um bom jogo, a torcida abraça o cara, porque isso também faz diferença, a gente vê que o Orelhano é um cara que precisa de uma atenção a mais, de um carinho maior, então talvez seja uma boa oportunidade para o Orelhano, quem sabe dar a volta por cima com a camisa vascaína, e pode ser importante, porque é um jogador que está atuando por uma posição que o Vasco vai ter que contratar. Se o Orelhano sair, sobretudo, o Vasco vai ter que ir ao mercado novamente, porque o Adson chega para a vaga do PEC. Aí o Orelhano sai, tem que vir outro jogador também. Quantos anos de Vasco o Orelhano já tem? Tem um ano só, chegou no ano passado. Mas é ano pra caramba, tá? E eu Se a acho gente que... pensar em adaptação, Pedrosa, é um sem aninho dúvida. já. Um ano o cara já tem tempo para se adaptar. A questão é ele mesmo. Eu acho que mentalmente ele não está preparado para jogar no Vasco da Gama. E ele deixa isso claro quando ele pede para sair. Porque ele escutou o seguinte: nós contamos com você, nós vamos utilizar você, você tem vaga no nosso time, você quer jogar com a gente? Não quero. E eu acho que nessa linha do Venê, independentemente, Venê, se ele quiser continuar ou não, ele tem que jogar para poder sair. Ele tem contrato, gente. Porque se ele não jogar decentemente, o valor dele vai lá para baixo e cada vez mais vai ser difícil. Não basta só ele querer ir embora, alguém tem que querer ele, né? Não, isso precisa ser dito. O jogador ele precisa respeitar o contrato e a camisa que ele está vestindo. Claro. Não estou feliz, quero ir embora. Amigo, enquanto ninguém te contrata, enquanto não for nada bom para o Vasco, você tem que entrar em campo e dar a vida. Você tem que representar a torcida que está indo ao estádio para prestigiar esse time e tem que respeitar também o salário que ele está ganhando, né? Olha aqui, ó, o Pedrosa já falou aí que no Vasco A, que joga primeiro hoje, hoje é o Botafogo. O zagueiro João Vitor vai aí provavelmente ser o titular e ele foi apresentado oficialmente. Cadê? Estou muito feliz de ter vindo para o Vasco, conversei muito com o Alexandre Mato quando ele assumiu e foi em relação a me buscar. É um cara que passou total confiança, credibilidade para vir para o Vasco e não tem muito o que falar. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, então a oportunidade de vir e voltar a jogar para mim era enorme e eu não pensei duas vezes em aceitar o convite. Gente, quanto que ele custou? 6 milhões de euros. Caramba, ele só perde para Edmundo na contratação mais cara do Vasco? Exato. Quem é esse jogador, Pedrosa? E vale essa grana? Na minha visão, com certeza vale. O João Vitor é um jogador revelado pelo Corinthians. Inclusive, nessa entrevista coletiva, ele fala sobre a amizade dele com o Lucas Piton, que foi um cara muito importante para a vida do João Vitor nessa transferência. Ele perguntou, e aí, como é que é o Vasco? E o Piton falou, pode vir de olhos fechados. É um atleta de 25 anos, que jogou 2 temporadas como titular no Corinthians, foi muito bem por aqui, é um cara de extremo potencial. Estava lá no Benfica, não jogou tanto, foi emprestado para o futebol francês, fez algumas partidas e volta agora ao futebol brasileiro, um contrato de 5 anos, ele tem 25 anos e o que eu ouvi da comissão técnica é jogador top, é jogador que realmente vem para resolver os problemas do Vasco na zaga, que não tinha tanto problema, mas ele já eleva esse patamar, porque teoricamente a zaga titular
João Vitor e Medel, e agora tem Maicon e Léo no banco, que são 2 jogadores que foram importantes no ano passado. Então, defensivamente, eu acho que o Vasco está muito bem montado para essa temporada. Quantos anos o João Vasco... Vitor chegando ao Vasco depois de falar com o Piton. Vem de olhos fechados. Caramba, Felipe. Vai. Você gostou, Pedrosa? Foi bem nessa, eu gostei. Ele foi Sabe bem o que é nessa. isso? Tá andando muito com o Big Boy. Perdão, pessoal. Eu A audiência gostei. agora. E tá vindo outro, que também jogou com os 2, que é o Adson. De olhos fechados? Não, Ah, ufa. esse vem de olho aberto. Mesmo. Agora, 2 curiosidades aí. São 2 jogadores que estavam no futebol francês e justamente no Nantes. Perfeito, perfeito. Então, Não, são e olha dois- aqui. Aí é o... Quem é que fala? É o... Léo Jardim. Léo Jardim, Fala falando francês. francês. Paier, ele fala já? Não sei. É. Eu acho que não, porque O Henrique fala, o Henrique? o Henrique lateral fala. O povo falando francês que era do Vasco agora. A gente falando da carência da lateral direita do Botafogo há algum tempo. A gente bota ano aí, Sim. né? E o Vasco Tem 3. encontra o quê? O Rojas, Não falo da lateral direita no Vasco, não. Eu falo da zaga. esquerda, a zaga, sim. Agora o Vasco começa uma temporada... Quanto tempo que você não lembra que o Vasco começa uma temporada com uma dupla de zaga titular e uma dupla de zaga reserva que performou na última temporada? Faz muito tempo, Fernando. Muito tempo. Muito tempo. Tanto é que o Vasco começa a temporada de 2023 com o Léo e Miranda, que é um zagueiro da base, que ninguém confiava. Aí traz o Capasso teve lesão, não deu certo. Então o Vasco sofreu com essa zaga no ano inteiro. Muito tempo. Só melhorou quando o Medel e o Maicon Isso chegaram. aí. Não, É isso aí, torcida do Vascão, pessoal. O Campeonato Carioca está prestes a começar, né? Vimos ali a apresentação de mais um zagueiro, mais um reforço para o Vascão. Cara, esta temporada aqui é pro Vasco se estabilizar, é pro Vasco brigar por Sul-Americana ou até mesmo por Libertadores, cara. Porque assim, está mantendo o treinador, né? Que foi primordial, né? Para o Vasco não cair o ano passado. Né? Então, vai manter o mesmo treinador, está contratando boas peças. Lembrando que o Vasco ainda negocia com o Wesley do Cruzeiro e com o Cuéllar, né? Lembrando que Cuéllar, né, mesmo que não seja para 777 Partners prioridade, para o Vasco tem que ser prioridade a contratação do Cuéllar. Cuéllar, cara, é o cara que pode segurar o meio de campo ali. É o cara que pode segurar a defesa, é o cara que pode dar apoio na defesa, é o cara que pode ser o líder lá dentro também junto, é o cara que pode o quê? Ter liderança, chamar a responsa, né? Cuéllar é esse tipo de cara. Quem lembra dele jogando no Flamengo aí sabe como que o cara joga. Então assim, a 777 Partners, né? Não sei se é assim que fala o correto, mas tem que priorizar a contratação de Cuéllar. Wesley, cara, pra mim o Wesley não é desmerecendo não, mas ele seria uma perda de tempo, porque assim, tem jogadores já no time que pode fazer um papel bem melhor do que o Wesley fez no Palmeiras ou fez no Cruzeiro. Então assim, o Wesley pra mim é carta fora do baralho, não deve se priorizar, mas agora Gustavo Cuéllar tem sim, né, que ser prioridade no time do Vasco, né? O Ramon Dias ali tem que ficar de olho, tem que ir para cima para ter essa contratação, porque assim, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem liderança, é um jogador que pode fazer a função ali, ajudando na defesa, né? Então, pessoal, o Vasco já vai estrear no Campeonato Carioca, espero que com vitória, né? Não vai ser o time titular, mas mesmo assim tem um jogo contra o São Lourenço também. E é isso. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, nos ajuda muito. Lembrando que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.